Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você está vendo esse vídeo. Se é aqui ao vivo no Instagram pela manhã, ou se é no canal no YouTube. Oi, Marta, tudo bem? Ou se é no canal no YouTube, então você pode ver esse vídeo a qualquer tempo. Eu estou esperando o professor Leonardo entrar para a gente abordar a questão da culpa pelo divórcio, né? Se ainda existe essa discussão, se não existe, se existe cônjuge culpado, se não existe, né? Essa é uma questão interessante e muito moderna no direito das famílias. Vamos esperar mais um pouquinho. O professor Leonardo já está entrando. Oi, Renata. Ó, o professor Leonardo aí. Chegou. Pediu. Oi, Patrícia. E Fala aí, aí, Léo? tudo bem? Bonita a sua camisa. Gostou, né? Sei. É. Sua homenagem eu coloquei, tá? Nada provocativo, tá bom? Nada para provocar, mas uma singela homenagem aí a todos os nossos amigos. E Bonita, bonita aí, a sua camisa. É, gostou, né? é sempre um prazer enorme vê-lo. E a Patrícia está reclamando já, Léo. Não reclame, a gente respeita a todos, né? Respeita a diferença, respeita a todos, os Hoje eu vou gostos, falar tá? das três sanções, Léo. A gente vai discutir Ah, hoje as três sanções que tinha na lei do divórcio, né? O exatamente. número 3, lembra alguma coisa que aconteceu ontem? Hein, Patrícia? Ah, vão querer matar a gente hoje. Mas faz parte, né? Essa questão da gente debater o direito aqui com um certo bom humor. Você sabe, né, Marcelo? Eu te prometi lá, quando a gente começou a fazer essa live de Marcelo, às vezes o assunto eu não conheço nada, ou conheço muito pouco. Mas uma coisa eu te garanto, amigo, vão ser lives muito bem humoradas. Então, isso eu posso garantir ao pessoal que assiste a gente aí sempre, que independente de qualquer coisa, e também, óbvio, né? A, a zoação é aceita da mesma Pô, do forma, mesmo jeito. sabe? Isso aí faz parte A gente tem que recuperar essa questão, né, da provocação, claro que saudável, né? Da brincadeira e tal, que a gente perdeu um pouco isso ao longo do tempo, o mundo ficou tão violento. E faz parte isso aqui, né? Faz parte de toda essa construção, eu penso nesse sentido. Vamos lá. Vamos lá. Professor Leonardo, Diga, vou meu lhe amigo. fazer uma pergunta. Vou lhe fazer uma pergunta. O cliente chega no teu escritório Hum. e fala o seguinte: doutor Leonardo, aquela vagabunda me traiu. Eu quero me divorciar, mas ela tem que me pagar um valor, né? E aí, o que você pensa? Né? E o inverso também acontece, né? A mulher chega, Bora. doutor Leonardo, o meu marido me traiu com a vizinha, né? Aquele safado, aquele corno, né? Começa a É, xingamento, né? Normal. então, assim, o que você pensa sobre isso? Você pode dividir com a gente um pouquinho a É, sua opinião? Isso é um ponto, essa aula é muito interessante, né? A Patrícia gosta, né? Ela sempre. É das E nossas atuações. ela Você sabe, gosta. Léo, a Patrícia tem uns vídeos, ela teve aula comigo, ela faz uns vídeos que são muito divertidos, abordando os temas. Era engraçado porque eu dava aula de manhã, eu chegava à noite, entrava no Instagram dela, tinha lá um videozinho da aula que eu dei de manhã. E Que eram legal. super Eu vou divertidos, com ela olhar lá. super inteligente, super despojada, representando papéis, né? Como eu Pô, fiz que agora. maneiro. Vou fazer, Patrícia. Vou entrar no seu Instagram aí depois pra gente conversar. Então, assim, o que acontece, o grande Marcelo? Nós estamos em 2020, né? 2020, beleza. Mas a gente ainda tem alguns vícios, né? Passados, né? Alguns vícios antigos, principalmente numa questão legal, né? A gente é muito preso ainda
eu falo sempre para as pessoas que a nossa sociedade ela é muito conservadora, né? E de fato é, sabe? A maior parte conservadora. A maior parte conservadora dela. Apesar que alguns se escondem nesse conservadorismo, né? Outros não tanto. Ultimamente tem estado na moda essa questão de falar que é conservador e tal, por N motivo. E aí, com base nessa questão conservadora, muitas coisas do Código de 1916, né, as pessoas reproduzem hoje como se ainda tivessem em vigor. Ponto. Um ponto interessante, Marcelo, fugindo um pouquinho daqui, eu dou aula de família, né, na graduação, na pós-graduação. Isso é muito comum na graduação, porque são preços iniciais ainda. Alguns alunos falarem, meu pai, assim, às vezes falam da própria família, meu pai tem um filho bastardo, né, cara? Meu pai tem um filho bastardo, né? Enfim. E aí pergunta, olha como é que é o nível da pergunta, Marcelão. Quando meu pai morrer, ele vai ter o mesmo direito que a gente? Sabe, as pessoas já estão preocupadas, né? Eventualmente aquele filho, aquele irmão, né? Meu irmão dela ou dele, ter com o óbito do pai ou da mãe também, geralmente é com o pai, né? Óbvio, né? A mãe vai ter filho fora do casamento, é difícil, né? Só depois descobre, né? Mas geralmente não precisa com o pai. Você vai ter os mesmos direitos sucessórios do que ele, né? Que ele estava com a família e tal. Se eu falo sim, por mais que você se revolte, ela não é justo, sim, mas a Constituição, o artigo 226, esqueci agora qual parágrafo, 226, 227, 226, parágrafo 5º ou 6º, ela fala da questão da igualdade, né, de filhos, né, havidos fora do casamento, dentro, filho adotivo, enfim, houve essa igualdade. E aí, para explicar isso, você leva uma hora, porque as pessoas trazem os sentimentos da sua própria dor, da sua própria família, para dentro da questão jurídica, e isso é muito difícil de lidar. A mesma questão do divórcio. Ainda se discute, né? E isso é uma questão de educação jurídica, que é muito difícil. O direito é uma matéria chata para quem não é do meio, tá? O direito é uma matéria muito chata para quem não faz parte desse contexto. Então, isso faz parte da educação jurídica, você conseguir abordar que hoje o divórcio não tem mais questão de culpa. Hoje você não é obrigado, dentro do processo de divórcio, a dentro da pessoa, você falar assim, estou querendo divórcio porque ela fez tal coisa, ou ele fez tal coisa. Você pode simplesmente falar, se limitar a falar o seguinte, isso eu faço nas minhas petições, tá? Eu quero divórcio porque não tem mais convivência. Não tem mais a questão conjugal, seja ela em que sentido for, sexual, seja ela em sentido de convivência mesmo, do dia a dia, enfim. Eu achei um avanço importante, Marcelo, na minha opinião, isso. Né? Essa retirada dessa questão de você discutir culpa no divórcio. Agora, isso não exime, né? Isso aí é uma outra questão que eu acho que você vai abordar também, de uma eventual responsabilidade civil dentro dessa ruptura. Ponto. Né? Eu acho que o direito consegue separar bem essas questões. Você não é obrigado hoje, né? Hoje não tem mais ações de divórcio julgadas improcedente. Existe hoje, depois da Constituição, depois da emenda 66, enfim, do Código Civil 2002, existe mais essa questão da discussão uma ação de divórcio julgada improcedente? Eu não vi até hoje, até porque é um direito potestativo. Né? Claro. Você pode... Inclusive, Marcelo, já para hoje eu estou fazendo um podcast, né, como você faz quando você é meu convidado, você tem decisões, eu acho legais até, de tutela de urgência, decretando divórcio, de plano. Eu acabei de ter uma. Eu acho justo. Acabei de ter uma. A ação continua só nos pontos que são controvertidos. Que deve ser a partilha, enfim. Agora, se o divórcio é um direito potestativo, que independe da concordância ou não da outra parte, para que citar a outra parte para esperar decretar? Isso também é um pouco do conservadorismo do nosso judiciário. E aí você vê uma discussão moderna, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa discussão da possibilidade de decretar o divórcio de forma incidental ou de forma inaudita até a parte, foi com o professor Luiz Guilherme Marinoni, no livro dele Tutela de Urgência e Evidência. Cara, esse livro, Marcelo, não sei se você tem, ele é sensacional. Um livrinho desse tamanho,
caro pra caramba, que o livro do professor Mário Nunes são caros, até pelo peso dele, mas ele traz, dentro da questão total de urgência de evidência, que ele tem vários volumes, várias edições, né? Ele traz ali, Marcelo, vários processos, na opinião dele, em que você pode ter, que o juiz estaria obrigado, né, teoricamente, a decretar de forma de tutela provisória. Um pedido, por exemplo, o divórcio, ele já falaria. Outro exemplo que ele fala, ação monitória, que ele também fala isso, né? Dependendo da defesa dos embargos monitórios do réu, o juiz pode decretar. Enfim, é um livro fantástico, recomendo. Tá? Então, essa é a visão inicial que eu tenho. Tô aqui. Você sabe que eu sou meio maluco, né? Você está me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Eu sou meio maluco, né? Eu falo umas coisas assim que as pessoas ficam impressionadas. Eu já falo, desde o Código Civil de 2002, que o divórcio tinha que seguir um rito especial, um rito diferente, né? Falo isso com uma ênfase, falo que é direito potestativo, né? Já incitei aluno a escrever artigo, porque eu acho que a minha feiura afasta as pessoas, né? Ou a minha loucura, não sei. Mas eu falo isso, eu falo, essa ideia é boa, dá uma boa monografia, mas ninguém teve interesse em fazer. Agora estão todos querendo fazer, né? Agora é tarde também para escrever ou para falar. 2015 eu achei uma atrocidade. Você falar que o divórcio segue o rito ordinário. Léo, ó, perda de tempo. Eu falava isso em sala de aula, né? Você entra com a petição inicial, 15 dias úteis para contestar. Depois eu vou falar da contestação, depois os juízes especifiquem as provas, as partes, as provas que pretendem produzir, né? Se um deles quer atrapalhar ou queria atrapalhar, que agora mudou a interpretação jurisprudencial, era só falar que queria depoimento testemunhal, o juiz indeferia, dava sentença, embargos de declaração, apelação. Isso ia durar, sei lá, um divórcio que era para durar dias, ia durar anos, né? E o final ia ser o decreto do divórcio. Então, a questão de você mudar o rito do divórcio, né? E eu acho, até fazer uma analogia com aquelas ações de jurisdição voluntária, em que não se apresentava contestação, e eu dizia que, para mim, o divórcio tinha que ser igual. O indivíduo era citado para acompanhar, só para saber, estou divorciado agora. Ou para dizer, eu nunca fui casado com esse maluco, né? Porque pode acontecer também, o cara pode juntar uma certidão falsa. Só dar um parênteses aí, você me deu uma ideia, uma ideia não, né? Uma analogia aqui. Poderia ser no mínimo molde que é no mandado de segurança, por exemplo, que a autoridade coautora é citada para prestar esclarecimentos lá. Pode. Ou alguma coisa, né? Seria assim, tipo, você falou, tu foi casado. Porque pode acontecer. Entra com divórcio com a pessoa que nunca foi casada, né, velho? É loucura, né? Mas, sei lá, deve ter situações desse tipo aí. E realmente, eu já passei por uma situação assim e que me fez tomar cuidado. Uma senhora que a gente entrou com uma ação de alimentos e uma ação de divórcio contra o marido dela. E ela chegou com a certidão de casamento. Sabe aquelas certidões de 1920 que vem cruzado as cores do Brasil, verde e amarelo? Do teu tempo. Aquela tudo dobrado assim. Então, ela chegou lá no escritório e, a partir desse dia, eu passei a adotar um outro procedimento e eu vou explicar qual é. E nós distribuímos, então, a ação de divórcio e de alimentos. A contestação veio. Não pode ter divórcio, porque eles já são divorciados. Ela estava já entrando no processo de senilidade, Alzheimer, né? Não se lembrava que estava divorciado, ainda se via como casada com aquele indivíduo, né? Eu não tomei, que a gente não tomava naquela época, a cautela que eu tomo hoje, de pedir uma certidão recente ou tirar uma via da certidão recente. Então, hoje, quando o cliente me procura, eu tiro uma certidão de casamento recente para evitar esse tipo de problema, principalmente nessa situação, né? E é óbvio que a gente perdeu a ação, não tinha o que fazer, não tinha como divorciar alguém que já estava divorciado ou fixar... Mas isso aí mas é um caso muito específico aí, né, cara? Uma muito situação específico. Até patológica, né, e tal, enfim, mas que... Eu sou tão velho, mas tão velho... Eu sei. Que eu distribuí a ação de separação por culpa. Você não sabe nem o que é isso. Não era nem nascido.
Não É. lembro. E eu te confesso que os processos eram mais divertidos. Os processos eram bem mais divertidos. Tu Pra gente, gostava, né? mas não para as partes. Do fervo, né? Do advogado que gosta de fazer aquela fofoquinha no fórum, né, cara? Imagina, né? Era um Discutir. processo, pois é, a gente chegava estagiário, né? E eu era aquele estagiário que o fórum abria, acho que abria às 10 horas da manhã, e eu ficava das 10 até o fórum fechar Eu lá. também. Fazia fórum de ponta a ponta. Os funcionários até brincavam comigo, falavam: ah, Marcelo, você tem uma cama lá no alto, você dorme aqui dentro do prédio. E a gente chegava na vara, nos cartórios, e o escrevente chamava: vem cá, entra aqui, Marcelo, vem ver esse processo que entrou agora, era o processo físico. E aí tinha foto de gente pelada, tinha foto de traição. Era uma discussão, é óbvio, garoto, né? A gente não tem Que ano foi isso, Marcelo? essa sensibilidade. Ah, isso aí era a década de 90, Léo. Sério? É. E a gente não tinha essa sensibilidade, e aí ria, se divertia com as fotos, etc. O que é uma violação à intimidade, né? A pessoa não precisa Lógico. dispor a intimidade dela para dissolver o matrimônio, né? É nesse sentido que eu falei que eu acho um acerto. Essa questão de não discutir culpa. Você não sabe. Cara, e tem um sentido também. Às vezes o cliente quer que tu coloque no processo um motivo. Cara, mas pra quê, cara? Pra quê? Tu vai, o efeito é o mesmo, sabe? Fala que não quer mais. Aí põe lá assim, não tem mais vínculo, né? Desde o dia tal. Eu acho nesse sentido, claro, a gente era moleque e se diverte com isso. Também já aconteceu isso comigo. Vem aqui, Léo, isso aqui. Eu sempre fui um cara, né? Que conhecia todo mundo, ficava no fórum o dia inteiro também. Isso também da mesma forma. E os caras acabavam ali na resenha, né, a gente rindo pra caramba. Mas, juridicamente falando, um erro e tal. E eu acho um acerto essa questão da não exposição, né? Eu acho válido isso aí, sabe? Léo, Para mim, a lei foi muito acertada nesse ponto. tem um processo que me deixou marcado, porque era um casal jovem, uma menina e um menino. Eu trabalhava ainda no escritório, eu trabalhava para alguém, e a alegação da separação é por ausência de lubrificação dela no ato sexual. Sério. Que loucura. Sabe? Então, você imaginar o que era para essa menina e para os pais dessa menina, né? Ir ao advogado, comparecer numa audiência, né? Agora, tem algum sentido essa exposição de uma questão íntima e individual de cada um? Patrícia, porque a ausência de lubrificação, a alegação do sujeito, o débito conjugal, né? Só com o uso de lubrificante externo, e aí ele não gostava, e etc. As alegações eram as mais absurdas, porque efetivamente, para dissolver a sociedade conjugal, você precisava de alegar culpa do outro, você tinha que ter um motivo, né? Lembra que o casamento era uma instituição religiosa, e a influência da igreja continuou muito forte. Muito então, você tinha que dizer que o outro é culpado. Olha, o casamento é indissolúvel, mas eu tenho que dissolver por culpa do outro, né? Esse ponto aí que você falou, a gente tem que entender, as pessoas têm que entender o porquê, né? O histórico disso. Você vê numa sociedade né, com base em princípios pesados e o Estado ser laico, né? Você vem com costumes muito fortes da igreja, com influência do século XVII, século XVI, e que a igreja, de fato, comandava essa questão toda e tal. E você tem essa questão do casamento, no aspecto religioso, né, como uma entidade, como símbolo da perfeição familiar, que não vai se dissolver, enfim. Tanto que, agora não, agora nem tanto, Marcelo, mas até pouco tempo atrás, você tinha uma dificuldade, um número muito baixo de divórcios de casais de igreja. Vou falar aqui evangélica, católica nem tanto, mas a igreja evangélica muito, muito pouco. Não é culpa eu não estou aqui discutindo religiosidade, pelo amor de Deus. Estou falando aqui que o apego a essa questão religiosa é muito grande. Então eles insistem, porque assim, na cabeça, vai romper o vínculo e tal, Deus não vai gostar. Enfim, é porque eles acham lá dentro do dogma lá, né, da liturgia. Hoje você não vê tanto, né? Hoje você vê um número crescente aí de pessoas que realmente
olham a questão do divórcio como, rompe o vínculo, a buscar a felicidade, enfim, etc. Então, perguntando aí, Marcelo, vamos ver já as perguntas, como está hoje, né? A gente está falando hoje que você não precisa discutir a culpa dentro do divórcio, né? Você não precisa mais expor o motivo em que você quer o divórcio, precisa falar que quer divorciar. A petição é simples hoje. Quero divorciar porque, por exemplo, hoje estamos em agosto. Vamos supor que o casal esteja separado de fato desde dezembro. Coloca lá na petição, desde dezembro de 2019, o casal se encontra separado de fato, sabe? É isso, não tem mais. Não precisa falar por quê, porque traiu, porque não sente mais desejo sexual. Você não precisa mais expor esse motivo. Ô, Léo, pode ser mais simples. Saí de casa ontem e não quero continuar casado. Sim. É isso, não tem que ter prazo. Né? Então, eu estou dizendo assim, eu estou dando só um exemplo, que às vezes, às vezes a pessoa quer colocar na petição desde quando, né? Enfim, tem gente que gosta dessa questão mais formal, não vejo problema de colocar. Agora, você falou aí, a pessoa perguntou aqui, a aluna, que até é minha aluna, ela poderia depois processar ele por essa exposição? Eu acho que antes, né, do código anterior, você, né, eu acho que era um dos motivos da manutenção do casamento. Manutenção do casamento, né, dentro desse contexto. A Laura está perguntando, separar da mesma casa vale? Eu já fiz o divórcio no casal que foi a mesma casa. Divorciou? Pode. Você não é obrigado a sair de casa. O divórcio de pessoas com uma situação financeira mais complicada, né? Em comunidade, por exemplo, a pessoa estica a toalha no meio. É um cômodo só. Estica a toalha no meio do cômodo, você fica desse lado, eu fico desse. Né? A exposição, a questão de processar por exposição não podia na época, porque era um dos motivos da separação. Na verdade, continua até hoje, tá? É bom que se diga. O Código ainda manteve a separação judicial e ainda tem a culpa pela separação. O que acontece? É pouco prático. Eu, desde a emenda 66 de 2010, e o que fez a emenda 66? A emenda 66 tirou as pré-condições para o divórcio. Quais eram as pré-condições para o divórcio? Comprovar que estava separado de fato há mais de 2 anos ou separado judicialmente há mais de 1. Então, era exatamente isso que você tinha. A Constituição Federal, que é uma atrocidade, vamos converter isso na Constituição, né? A Constituição não tem que tratar da vida familiar, mas tudo bem, né? Tem que só proteger as famílias. Mas na Constituição dizia isso, que eu posso pedir o divórcio de alguém se eu provar que estou separado de fato há mais de 2 anos ou separado judicialmente há mais de 1. Então, eu tinha que ter essa prova de lapso de tempo, não era mais culpa. Né? Hoje, depois da emenda 66 de 2010, não tem mais pré-condição. Na verdade, tem, estar casado e querer se divorciar. Exatamente. Só que qual é o problema? O legislador não se preocupou com o Código Civil. Então, o Código Civil continua lá com os artigos de separação, separação por culpa, separação sanção, separação remédio, separação falência, que são os 3 tipos de separação. Continua lá no Código Civil. Eu continuo dando aula de separação. Digo o seguinte, vocês nunca vão usar isso, mas já caiu na prova da ordem. Vocês nunca vão usar isso, mas eu acho, inclusive, que se o cliente me procurar falando, Marcelo, eu quero fazer uma separação consensual. Pode? Pode. Mas não recomendo. Não vai obrigatoriamente converter em divórcio? Não. Não deveria. O STJ já entendeu que não. O juiz pode até... Você vai ter que ir brigando até lá em cima. Né? Mas eu acho que hoje, infelizmente, a gente ainda vive no sistema dual. Discussão de culpa. Perdeu o objeto. Por quê? Porque se eu entro com a separação, imagina um grande grupo, que é o grupo do casamento. Dentro do grupo do casamento, tem uma coisa chamada sociedade conjugal. Eu posso dissolver a sociedade conjugal sem dissolver o casamento. E isso se dá o nome de separação. Né? Então, pode ser que o casal queira dissolver a sociedade conjugal, mas não o casamento, não o vínculo matrimonial. E ele faz isso através da separação. Eu acho que o sistema dual não deveria Aí eu pergunto, qual é a efetividade do cara dissolver a sociedade conjugal e manter o casamento? 0, mas pode ser por questão religiosa, sei lá. Só esse motivo, não tem outra, assim, religiosa, familiar, sei lá. Léo, às vezes ele quer manutenção como dependente no plano de saúde.
às vezes É dependente na condição, né? previdência. Assim, a pessoa pode ter vários motivos. Eu acho que tinha que ser divórcio direto, só o divórcio, mas não tem. Agora, tem uma questão também, Marcelo. Desculpa te interromper. Hoje eu tô demais, né, Nada. Marcelo? Hoje eu Se tô não demais. interromper, eu vou Hoje eu ficar tô falando igual, até hoje amanhã. eu tô igual você, cara. Hoje eu tô igual você. Eu tô falando muito. O pessoal deve estar enjoado da minha voz. Saudade das resenhas, cara. Pô, você é demais, velho. Pô. Outra coisa aqui. A pessoa pode, lá, tá no 1521, inciso 5, 4, não sei. Separado de fato, casado, ter união estável, né? É bom a gente deixar isso claro aqui para as pessoas, né? Estar casado não é impedimento para ter uma união estável. A condição você tem que estar casado e separado de fato, né? Não tem mais a convivência do vínculo. Claro que gera polêmica isso, né? Mas o código visa aí, a lei visa a proteção, né? De uma eventual outra família que você possa arranjar, né? E essa família posterior, né? Vai ter as mesmas proteções, como se Léo, casado fosse, né? o 1521, inciso 6º, fala da É o sexto. possibilidade de casamento, e o Isso, obrigado. 1723, parágrafo 1º, eu acho, né, o parágrafo único, eu nunca sei se é parágrafo único ou primeiro, que fala que eu só tenho união estável, eu só posso ter casamento, a exceção é do 1521, inciso 6, das pessoas E casadas. isso é interessante porque o cara que é casado não pode casar de novo, bom, estando casado. Mas o cara que é casado, ou a mulher que é casada, pode ter união estável. Eu acho. Né? Eu Eu acho acho que pode ter, legal. inclusive, concomitante, tá? Sério. Eu acho que pode ter, inclusive, concomitante. Porque o objetivo desses artigos não é a proteção da família. Porque, afinal, qual família é mais importante? A do casamento ou da união estável? Imagina um indivíduo que tem uma união estável com uma pessoa e ele resolve se casar depois com outra. Ele pode casar? Pode. Pode casar. O 1521 não traz a exceção de alguém com união estável que se case. Então, ele pode casar. Ponto. Tá bom. E qual família que vai ser protegida pela lei? A da união estável, que é a primeira, ou a do casamento, que é a segunda? E aí? Boa Pois pergunta. é, e aí? Boa pergunta. Agora, aí eu te pergunto, já na réplica aqui, né? Até para deixar o pessoal para o debate, isso aí, pessoal, é bom que vocês pesquisem também, que isso aí é jurisprudência. A gente não tem, nessa questão, um entendimento fechado quanto a isso. Não tem assim, a regra é essa. Não tem isso aí. Aí, por exemplo, Marcelão, o cara casou. A gente sempre usa o exemplo do homem, né? Fazendo sacanagem. O homem casou. Você, Marcelo, casado. Aí agora tem uma união estável comigo. Você vem a óbito. Como é que fica aí a partilha dos seus 10 milhões de reais que você tem em bens? Você sabe que o STJ está julgando agora uma repercussão geral, acho que 529, se não me falha a memória, né? Tema 529, com Alexandre de Moraes, o relator, que é exatamente essa situação. O indivíduo que era casado com uma mulher tinha uma união estável ou tinha um relacionamento fora do casamento com um homem. E o julgamento foi interrompido com 5 votos reconhecendo o direito dele de ser beneficiado na Previdência. Não, isso aí eu vi. Parou, né, agora? O Toffoli pediu vista e... Mas a questão é, como é que fica a sucessão disso aí? Não esquece Olha só, que é homem, vamos botar a mulher. O cara casou com uma mulher, até para ter muita polêmica. Casou com uma mulher, está casado, vivendo bem, e aí faz uma união estável com uma outra pessoa, com uma outra mulher. Ô, Léo, eu acho que vai ser confuso. Eu acho que vai ser confuso fazer a partilha, porque eu vou ter que contratar um perito para avaliar o que foi adquirido com um e o que foi adquirido com os 3, né? Ou com a outra. Mas eu não posso dizer que a pessoa não tem direito usando o frágil argumento de que é difícil conceder esse direito a ela. Exatamente. Então, para mim, as duas famílias têm igual proteção. Por isso que eu digo que o objetivo do legislador não foi proteger a família, foi proteger aquela visão patriarcal de família oriunda do casamento. Entendeu? Exatamente. Agora, como a questão da meação nesse caso, né? Porque as duas vão se jogar meieiras. Né, triação, né? Vai ser poliação. Vai ser é uma questão que, cara, é confuso um pouco. É porque a gente não está acostumado com isso, né? A gente não está habituado de uma divisão
pô, 2 meias, né? É uma loucura. Assim, Léo, vamos falar semana que vem sobre possibilidade jurídica de poliafeto ou poliafeto? Ou coisa... Vamos. Sim. Eu acho que é um assunto para uma live inteira, né? Deixa já organizado aí para quinta-feira, nesse horário, a gente fala sobre essa questão. Mas é sobre o STJ, o STF hoje julgando a possibilidade aí dessa possibilidade de o cara ter uma união estável, um casamento, né? O cara da união estável ter direito à previdência, né? Provavelmente a pressão por morte, nesse caso aí. Então, é uma coisa que está atualíssima, né? Isso é uma questão que estão debatendo hoje no Supremo. E faz parte, né? O Supremo que, ultimamente, o direito de família tem inovado bastante nessas questões. Tem trazido as inovações que o Congresso não traz, né? O CNJ também tem trazido através dos provimentos, né? Eu vou até debater segunda-feira, vou fazer uma live segunda sobre os provimentos do CNJ que impactaram o direito de família. As leis que vieram do direito de família desde o ano passado, que eu acho que são importantes também. É isso. Eu acho que essa visão nossa de sociedade que eu tinha na época, quando estudante de direito, em 2005, comecei a faculdade, a perspectiva naquela época era uma, né, do que poderia vir a evoluir. Maria Helena Angelini já falava na época, Maria Berenice Dias também já falava. E hoje você vê a concretização desses desejos que você tinha enquanto eu era estudante de direito na época lá. Claro que antes um pouquinho, mas que eu lembro que eu comecei a ter contato com isso. O Léo, o que é interessante é essa questão dos mitos populares, né? É comum o cliente chegar no escritório falando: doutor, eu estou preocupado porque eu saí de casa e a minha mulher ou meu marido vão alegar abandono do lar. Vão alegar abandono do lar. Ainda existe essa questão de abandono do lar? Cara, isso sempre é falado. E o que eu falei com você lá? Cara, isso é impressionante. E eu não culpo as pessoas, não, Marcelo. É muito fácil eu chegar aqui e taxar todo mundo de ignorante. Para mim é muito cômodo, pô. Eu lido com direito todo dia, toda hora, 24 horas por dia. Vejo direito toda hora na minha cara, sabe? Domingo eu vejo direito, às vezes. Eu recebo a notícia, falo no grupo. Para mim é fácil falar que todo mundo é ignorante, mas não é. O que eu falo pra você é o seguinte: essa ruptura dessa tradição jurídica, né? Que aí já mistura a questão de costume, né, religiosidade, que eu falo. O país é laico, entretanto, enraizado em questões da igreja, discussão de costumes. Isso é fato. Sem discutir a religião, não estou discutindo religião, pelo amor de Deus, estou discutindo dogmas, né, de uma questão tradicional que foi inserida nas leis. As nossas leis são com base um pouco nesse conservadorismo. E aí vem, ao longo do tempo, as transformações. Ponto. Essa questão do abandono do lar, cara, é outra que chegam falando já. Pô, mas eu saí de casa. Cara, o abandono do lar não é assim que se configura, velho. Você não é obrigado a ficar num ambiente, né, que você não está assistindo bem, por N questões, né? Você não vai configurar abandono de lar. Até porque a pessoa sabe onde você está. Então sabe onde você vai estar. Abandono de lar, eu juro para você, eu não lembro, eu faço esse ano 11 anos de advocacia, né? Eu não lembro na minha vida eu ter visto alguém ser condenado por abandono de lar. Eu não lembro. O que eu já vi é abandono de capaz, que é uma outra coisa. Não, é outra coisa. Outra coisa. Agora, abandono de lar eu nunca vi. Mas você sabe qual é a origem disso? Assim, a lei do divórcio, que é de 1977, é 6.515 de 77, ela que trouxe a questão da possibilidade da separação alegando a culpa do outro. E ela trouxe 3 sanções ao cônjuge culpado. E eu sempre disse que a nossa sociedade é altamente machista, né? A lei sempre favoreceu ao homem. Quais são as 3 sanções? Perda do uso do nome. Em 1977, um homem nem que se quisesse colocava o sobrenome da mulher. É ela que colocava o patronímico de família do patronímico, homem. meu Deus, Marcelo. É o sobrenome Quando tu dele. fala isso, cara. É o que está no artigo. Isso entrega a idade, cara. Dezembro de 77. 6515. A lei 6515 que trouxe o divórcio. Antes disso era o desquite. Fala, Marcelão. Então você tem perda do uso do nome,
perda de pedir pensão alimentícia. Quem é que não trabalhava na década de 70? Era mulher. E perda do direito de ficar com a guarda dos filhos. Quem ficava com a guarda dos filhos em 1970, 1980, era mulher. Então, as sanções são única e exclusivamente para a mulher. A sanção não era para o homem. É essa mesmo, 6.515. A sanção era para o homem, era para a mulher. Então, a lei sempre foi machista. Esse objetivo de não sair de casa é para impedir que a mulher saísse de casa. Por isso que se ela saísse de casa por agressão, por violência psicológica, que era comum à época, ela não teria direito a ser alimentada, ela tinha que se virar, ela não teria direito a ficar com os filhos. Afinal, ela não conseguiu manter uma família. Essa era a visão da época, tá, gente? Eu só tô repetindo. Né? E está na hora da gente quebrar esse paradigma do machismo, está na hora da gente parar de achar que o homem é melhor, que o homem tem que ser favorecido pela lei. Ou a mulher ser favorecida pela lei. Deixa claro que esses dispositivos foram revogados, né? Aliás, não estão mais em uso, né? Só para deixar claro que para as pessoas assim, perguntar até hoje vale isso, né? Não, não tem mais. Até tem, né? Mas não tem efetividade, né? Perdeu o objeto completamente. Mas recentemente, né? Abril de 2019, foi promulgada uma lei que impediu o casamento de menor de idade, menor de 16 anos. O artigo que favorecia ou que permitia o casamento do menor ou da menor de 16 anos dizia o seguinte: pode casar se da relação resultou gravidez. Quer dizer, então, se o adolescente engravida, ele podia casar. O crime, em tese, de prática de ato estupro vulnerável estava coberto. Estava protegido, desde que você defendesse o nome da minha família. Preste atenção como ainda é machismo. Então, se você assumir a sua responsabilidade de casar com a minha filhinha, defendendo o bom nome da minha família, você não vai ser condenado. Está tudo liberado. Você não é condenado nem criminalmente. Essa foi a revogação importante. Essa lei trouxe a 13.000, esqueci o número agora. Ela revogou o artigo 1520 do Código Civil. 1520, se eu não me engano. É isso. Eu debati isso numa live semana passada, inclusive. Cara, esse artigo é um absurdo, porque se resultou em gravidez, chamou também para evitar crime, né? Para evitar... Sim, resultou em gravidez e para evitar crime. Porque assim, aí você tem a discussão abaixo de 14 anos, né? Estupro de vulnerável. E aí você tem de 14 para 15 que não seria estupro de vulnerável, e aí você tem a questão da gravidez, né? Poderia... Porque assim, as pessoas têm que entender, Marcelo, antes de você... essa questão que você falou, que a idade núbil, né, para casamento é 16 anos, né? Ponto. Né? E aí você tem a maioridade civil, 18, e você tem a maioridade para casamento, mínimo para casar, 16 anos. De ambos os pais. Com autorização dos pais, né? Mas a idade mínima para casamento. O que o Código permitia, esse artigo absurdo, era que casar abaixo de 16 anos, seja com duas condições, né? Não de forma conjugada, ou uma ou outra. Seja se aquela relação resultou gravidez, ou para evitar condenação criminal. Ou seja, para proteger o homem, porra, tá? Sabe? Cara, não entendo. Aí, sabe, a Maria Diniz vinha sempre batendo contra isso, Berenice Dias vinha batendo sempre. Vários artigos no IBDFAN, que eu faço parte até. Recomendo aí vocês entrarem no Instituto Brasileiro de Família, mas também faz parte, né? E aí você via sempre a galera batendo de frente nisso. Porra, que absurdo, que absurdo. E graças, né? Tinha um projeto de lei, não lembro de que era o projeto de lei, foi sancionado no passado, tirando aí, revogando. Assim. Então, hoje, não pode casar com menos de 16 anos. Em nenhuma hipótese. O projeto de lei é da filha do Nelson Carneiro, a deputada Laura Carneiro, que é do Rio de Janeiro. Né? O Nelson era baiano, se não me falha a memória, e a Laura é carioca, porque ele veio para cá, como ele foi senador aqui, foi deputado e senador, a capital era o Rio de Janeiro, ele passou a morar aqui no Rio. Né? Então a filha nasceu aqui. Mas então, é interessante a gente falar essas mudanças inclusive na liberdade, né? Na verdade, não tem. Eu disse, uma vez eu fiz uma live com um psicólogo que falou da questão do aumento do número de casos de divórcio na pandemia, que está aumentando, né?
se a pandemia é a culpada. A pandemia não é culpada, né? Eu não conheço ninguém que apareceu lá no escritório, imagino que você também não, que disse assim, hoje eu acordei e resolvi me divorciar, né? O divórcio é uma construção. O divórcio é aquele copo que a gota vai enchendo, né? Não tem vazão, e aí uma hora o copo transborda. Né? Verdade. É óbvio que com a pandemia as gotas começaram a cair com mais intensidade, mas a culpa não é a pandemia. A culpa é do Mas também a pandemia trouxe coisas boas, né? Pude conhecer você na pandemia, tá? Para mim, valeu a pena essa pandemia já. A cara dele. Você sabe, Léo, eu me preocupo um pouco com a saúde mental dos clientes, né? Também, cara. Eu me preocupo muito. Então, eu costumo até fazer uma analogia, alguns clientes gostam, outros não, né? Eu não faço, às vezes, de outro profissional de psicologia, apesar de ler bastante sobre o assunto. Eu nunca vou tentar ser terapeuta do meu cliente, mas eu me preocupo com isso, né? Então, eu costumo falar o seguinte, imagina que você está entrando numa floresta cheia de espinho. Você vai sair do outro lado, todo mundo sai. E você vai se machucar no caminho, todo mundo se machuca. Só que se você for enfrentar nu, você vai machucar muito mais do que se você botar uma roupa, uma carapaça e etc. E essa carapaça é exatamente, né, uma terapia, um acompanhamento psicológico, às vezes um acompanhamento psiquiátrico em casos que são mais... Porque o divórcio é a morte de uma relação. Você vive o luto no divórcio. Então é importante que você aprenda a viver esse luto e é importante que você aprenda a conviver com o luto. Perfeito, Marcelo. Olha que live boa, Marcelo. Foi a melhor live que fiz com você até hoje. Galera aí dando feedback importante pra gente. Sugestões de tema, mandem pra gente no direct, né? Chame a gente, compartilhe a nossa live com os amigos de vocês. Vai ficar salvo no IGTV do Marcelão, tá? Pensar sempre aqui. Foi para vocês. Às vezes o assunto a gente pode não ter tanto conhecimento, mas nosso bom humor, né? O Marcelo é um cara também simpático pra caramba, já me sacaneou de manhã antes da live. Vamos lá, né, Marcelo? É bom eu sou incapaz de fazer isso. A resenha é ótima, né? Então, isso faz parte de vocês também. A gente pensa isso aí para discutir aqui para vocês, para que vocês tenham essa repercussão aí, que vocês gostem de fato. Então, queria fazer um tema aqui. Falem disso aqui. Beleza, manda no direct pra gente. Eu respondo, mas responde todo mundo. Manda pra gente lá que a gente vai aceitar numa boa o tema de vocês. Como já teve várias pessoas já sugeriram um tema pra gente, né? Na semana seguinte, a gente conseguiu falar. Então, gente, obrigado, tá, Marcelo? Eu sei que já tá nosso tempo esgotando, né? Obrigado. Semana que vem, 11 horas, está aqui de volta aqui com mais um tema aí. Semana que vem vamos falar de poliafeto. Poliafeto. Beleza? Léo, eu estou colocando todos os nossos vídeos, inclusive os que estão no seu IGTV. Acho que eu falei certo o nome, né? Eu sempre eu falo IGBT, eu troco. Eu estou colocando no canal que eu acabei abrindo no YouTube. Então, quem quiser ver os vídeos todos, ou entra no Instagram do professor Leonardo Santos, ou entra no meu, ou vai lá no YouTube. Às vezes não tem disponibilidade de ver, quer guardar, quer deixar, mas entra lá, assina o canal, é Marcelo Santoro Almeida, que está lá registrado. Hoje foi só para provocar um pouquinho, mas me deu vontade de colocar. Hoje eu vou para uma ópera, assim, botar roupa de gala. Poliafeto, tá? Semana que vem, Poliafeto, Marcelo. Beijo para você, pessoal. Obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau, Marcelão. Tchau, Léo. Um abraço. Prazer em Um abraço. Fica com Deus aí. Tudo de bom. Tchau. Tudo de bom.